Voltamos então, pessoal, com a parte de coesão e coerência, tá? Assunto super tranquilo, como eu falei, a teoria menos nos importa do que a aplicabilidade disso aqui na prática, né? Mas a gente vai ver sim os principais mecanismos, especialmente de coesão interna, tá? Cabe o mundo aqui dentro, tá, gente? Tem muitos mecanismos de coesão, não trouxe todos, até porque não é o foco da banca. A banca não massacra vocês nisso aqui, tá? Mas é importante, tá lá no edital, estou trazendo para vocês, tá? Então, para compreender esse aspecto da matéria, é importante entender que coesão e coerência caminham sempre juntas, tá? Enquanto a coesão diz respeito aos aspectos formais de um texto, tá? A coerência diz respeito aos aspectos implícitos, semânticos, em termos de conteúdo do texto. Como que eu faço a coesão textual? Eu tenho dois tipos de coesão, a coesão intratextual e a coesão extratextual, tá? O que isso quer dizer? Que a gente tem uma coesão que amarra as ideias de forma a torná-las coerentes dentro do texto, o texto em si, e eu tenho mecanismos de estabelecer, né, importantes para que eu estabeleça uma coesão extratextual, ou seja, uma coesão do texto em seu contexto externo, tá? Para a gente falar de coesão, a gente vai falar de 3 conceitos básicos, tá? A pessoa que fala, a pessoa com quem se fala, vou desenhar a orelha aqui porque ela tá ouvindo, né? E o assunto. Quem fala é o emissor. Quem escuta é o receptor. Fala, escreve, né? Aqui quem ouve, lê, pouco importa, né? E o assunto é o assunto sobre o qual se fala. É a fofoca, trocando por miúdos. Professora, tudo é fofoca? Claro que não, né? Mas é pra gente gravar, pra gente brincar, tá? A gente tem também outro conceito que é importante a gente saber, tá? Que é o termo referente e o termo referenciador, tá? A gente já vai ver ele mais pra frente, tá? O referente, o termo principal, e o referenciador, ou os referenciadores, serão todos os termos que vão ser utilizados para retomar o referente sem repeti-lo, tá? A gente vai ver isso aí. Então, gente, a coesão, né, visto isso rapidamente, né, a coesão nada mais é do que uma série de elementos que serão representados por palavras, sim, né? Serão, no caso, esses mecanismos serão desempenhados por palavras, por termos, por expressões, tá? Que vão dar conta de amarrar o texto em seu contexto, seja no contexto interno do texto nele mesmo, né? Uma progressividade, uma relação lógica ali entre as ideias, né? E também seja no texto com o seu contexto, ou seja, o contexto em que ele está situado, o veículo em que ele será divulgado, o espaço-tempo em que isso vai acontecer, tá? Isso seria coesão externa. A coerência, então, já diz mais respeito ao sentido do texto, né? Eu não posso dar uma informação e depois, por exemplo, interpretar algo totalmente oposto. Por quê? Porque eu estarei sendo incoerente. É o exemplo que eu trago aqui. João ama abacaxi, mas não gosta de frutas. Eu adoro comparar o texto incoerente a um texto, sei lá, escrito por uma pessoa esquizofrênica. É um texto que não faz sentido no mundo real. Tá? É um texto que não tem cabimento, uma coisa louca, uma coisa emocionalmente perturbada, uma coisa esquizofrênica, tá? Professor, eu sou esquizofrênico. Gente, não estou ofendendo ninguém, tá? A pessoa esquizofrênica, ela tem, eu tenho uma tia esquizofrênica, ela tem esses lapsos, ela confunde as coisas, ela tem visões, às vezes, ela imagina situações. Isso significa que o discurso que ela vai reproduzir a partir disso também não vai fazer sentido, né? É completamente incoerente. Por isso que eu faço essa analogia, tá?
tá? A coesão intratextual, então, vou ler aqui com vocês. Ela diz respeito à retomada de termos e expressões já utilizadas no texto, substituindo-os por outras de sentido equivalente, fazendo assim as chamadas referências, tá? Nessa relação, teremos sempre o termo referente, que será sempre o termo substituído, tá? E o termo referenciador, que é aquele ou aqueles, né, que vão servir de termos equivalentes e vão realizar efetivamente a substituição do termo referente, tá? É bem fácil isso aqui na prática. Ó, Santos e Soares, então, sistematizam dessa forma. O referenciador faz a referência. O referente sofre a referência. Professora, tá dando problema aqui, minha cabeça tá aqui nem panela de pipoca. Gente, calma. Referente, referenciador. Referenciador é aquele que faz a referência, ou seja, que vai substituir o termo principal. Quem é o termo principal? O referente, tá? Essa remissão se faz com pronomes ou com expressões nominais equivalentes. A gente vai ver isso aqui rapidamente. Quando a referência é feita a algum elemento situado em parte anterior do texto, ocorre, né, o que a gente chama de anáfora, cuja função é recuperar, atualizar semanticamente um elemento que já estava no texto, tá? Então, eu falei alguma coisa e eu quero retomar aquela coisa que eu falei com esse referenciador. A função desse referenciador será anafórica, tá? Depois, quando a referência aponta para frente, ou seja, eu ainda não disse, mas vou dizer, eu digo que o referenciador vai exercer a sua função catafórica, né? Que é sinalizar um termo que ainda vai aparecer no texto, tá? Isso aqui, gente, eu tô trazendo para chegar à noite e eu deitar com a minha cabecinha tranquila no travesseiro, tá? Mostrar para vocês, porque a banca vai cobrar anáfora, catáfora? Não, gente, não vai cobrar, mas eu estou mostrando para vocês até para a gente poder conversar sobre isso, né? Então, olhem ali, um exemplo, referenciação pronominal, ou seja, os termos referenciadores que vão retomar, substituir o referente, serão pronomes, tá? Essencialmente, pronomes relacionados à terceira pessoa, que a gente vai ver que os de primeira e segunda pessoa terão umas características um pouquinho diferentes. Então, Letícia, ó, o referente aí, era muito feliz no trabalho até que ela, referenciador, viu sua vida profissional desmoronar. Primeiro veio a crise. Ó, aí mais um referente. Como é que eu descubro o que é referente e o que é referenciador? Porque eu vou ver que tem palavras que estão substituindo outras. Qual que é a referente? É a principal, é aquela que se eu tirar e colocar outro referenciador, eu não vou entender nada sobre o texto. Eu preciso entender que quem era muito feliz era aquela criatura que chama Letícia, tá? Então, voltando ali. Primeiro veio a crise, depois a falência. Tenho dois referentes aqui. Enquanto isto, ou seja, a falência a devastou, aquilo o quê? A crise foi preparando o terreno para o caos completo que a destruiria emocionalmente. Destruiria quem? A Letícia, tá? Reparem que aqui eu tenho um pronome oblíquo, né? A gente falou sobre ele, né? Ele está exercendo, inclusive, a função sintática aqui de objeto direto, destruiria ela, né? Mas ele está servindo aqui como referenciador de Letícia, ou seja, Letícia enquanto referente e o a, pronome oblíquo, enquanto referenciador, tá? Por que isso, gente? Para eu não ficar o tempo todo retomando, usando as palavras repetidas. Tá? Eu vou trocando. E olhem que riqueza que eu construo, né? Uso pronome demonstrativo, pronome reto, pronome oblíquo, né? E assim eu vou criando uma série de mecanismos de coesão textual, aqui todos eles anafóricos, né? Para construir um texto rico, coeso, coerente também, porque o reflexo de um texto coeso é um texto coerente, tá? E sem ficar repetindo e empobrecendo o meu texto. Observe, então, que os termos destacados pelas mesmas cores servem de referente ou referenciador, né? O que está em negrito ali é o referente, todos eles, né? A falência, a crise e a Letícia, né? Vai ter que ser um núcleo nominal, não vai ter outro jeito, né? Ou o nome, ou adjetivo, enfim. Operando quase que em pares conjuntos de termos ligados semanticamente, posto que são equivalentes, são sinônimos. São sinônimos, só que dependem um do outro, né? Os referenciadores precisam dessa relação, dessa correspondência com o referente para poderem fazer sentido, tá? Note que os termos em negrito, aqueles que eu falei para vocês, né?
Os não numerados são os referentes, enquanto os numerados são os referenciadores, que se ligam ao referente de correspondência da mesma cor, substituindo, tá? Observem também, gente, que todos os referenciadores aqui apresentados são espécies de pronomes, já falei isso para vocês. Então, tem pessoal reto, demonstrativo e oblíquo. Isso porque são os pronomes por excelência que servem de termos remissivos intratextuais, tá? São os pronomes. Então, a Daniela é muito feliz, mas ela não gosta de tal coisa. Ela, eu usei o ela para retomar o referente Daniela, tá? Bem fácil, gente. Isso aqui é só para mostrar para vocês um dos mecanismos de coesão textual, um deles, né, entre os vários que nos ajudarão a construir bons textos e também a nos despistar em alguma pergunta que exija interpretação textual, tá? Porque aqui eu coloquei um exemplo que é corriqueiro, a gente usa isso o tempo todo, mas num texto, por exemplo, né, de interpretação aí, posso colocar o Tício, o Mévio, o Caio, aí quem que é o ele, né? Se não tiver bem claro ali, às vezes até a questão é passível de anulação por ambiguidade, enfim, uma série de problemas, tá? Então, muita atenção a esses referentes e referenciadores, no caso, os referenciadores que garantem a coesão intratextual, tá? A referenciação por homônimos e hiperônimos, tá? Tudo isso aqui é coesão intratextual, gente. Há também a coesão textual por hipônimos e hiperônimos. Então, gente, o que é isso? É bem fácil, tá? Vou escrever aqui para vocês verem, tá? O hiperônimo é o grandão. E o hipo é o pequenininho. Dentro do hiper, podem existir vários hipos. Professor, é um zoológico, a gente está falando de hipopótamo, para, criatura, hipônimo e hiperônimo, tá? Podem existir vários. E como que a gente pode ver isso no mundo real? Olhem aqui o sentido. O hiperônimo representa a classe a que pertencem seus hipônimos. É como se fosse um saco de batata, tá? Dentro do saco de batata existem o quê? Batatas, tá? Então, naquele contexto ali, todos aqueles ali pertencem ao conjunto saco de batatas. Isso aqui, gente, é noção até matemática. A gente estuda, pertence ou não pertence ao conjunto. Isso aí vocês sabem melhor do que eu, né? Veículos automotores, a gente tem aqui um hiperônimo, sentido geral. Quais hipônimos caberiam dentro dessa classe dos veículos automotores? Gente, milhares. Vocês aí devem saber com certeza muito melhor do que eu. Eu coloquei vários ali, carro, van, avião, barco a motor, motocicleta. São mais específicos, mas todos eles pertencem a veículos automotores, tá? Gente, eu pesquisei, tá? Juro que eu pesquisei e barco e avião são considerados veículos automotores. Automotor nada mais é do que aquilo que se move por motor, né? Pelo próprio motor, né? Então, gente, se vocês perceberem, né, é muito comum, gente, assim, quer ver texto de aluno que não é acostumado a fazer redação. Ele quer retomar ele quer utilizar o hiperônimo e não consegue. Ele não faz esse raciocínio de coesão utilizando hipônimos e hiperônimos. Ele não faz essa troca de referenciador e referente, ele não tem essa capacidade. O que ele faz? Ele troca por coisa. Tá? Então, assim, ó, fome, miséria, violência, problemas de saúde são coisas que afetam o brasileiro. Não são coisas. Em vez de colocar coisas, que é uma palavra genérica, que em verdade não me diz nada, eu tenho que utilizar o hiperônimo adequado. Tudo isso que eu estou falando, em verdade, não são simplesmente coisas, são problemas. Podem ser problemas, né? São fragilidades, enfim, são contratempos, são problemas com os quais o brasileiro tem que lidar. Então, essa é uma forma clássica, tá, de fazer substituição de hipônimo errada. Remissão ao hiperônimo, né, por assim dizer. Eu não consigo enquadrar todos os meus hipônimos em uma mesma categoria por falta de raciocínio mesmo, porque todo mundo consegue entender que fome, violência, corrupção são problemas de uma população, de um povo, de uma nação, né? E aí, por falta dessa minha capacidade, desse meu tato, dessa minha sensibilidade, eu vou lá e boto coisa. É errado, tá? É uma inadequação à norma culta, a gente chama. Por quê? Porque eu tenho um hiperônimo adequado para isso. Qual é? É problemas,
né? Então, eu que substitua corretamente, tá? Então, é muito comum a gente ver isso, tá? Olhem o exemplo que Santos e Soares trazem pra gente. A menina saiu da loja feliz com um novo celular. Reparem, coloquei em 3 cores diferentes, as 3 em negrito, porque a menina acho que escapou sem negrito, né? Mas deveria estar em negrito. Todos eles núcleos nominais, tá? Substantivo, 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 tá? E são todos eles termos referentes, tá? A menina saiu da loja feliz com um novo celular, meio atrapalhada com o guarda-chuva molhado. Meu Deus, é a Daniele, tá? Assim que ela quem, professora? A menina. Eu estou retomando, já tenho aqui o primeiro referenciador. Saiu, entretanto, tentou usar o aparelho. Reparem como o aparelho é também um referenciador de celular. Mas muito mais do que referenciador, aqui eu estou fazendo uma referenciação com o uso de um hiperônimo, tá? Aparelho cabe para celular. Então, o celular está dentro do aparelho, tá? No balãozinho ali no nosso conjunto, né? Tentou usar o aparelho para uma ligação e observou que a tecla send estava inoperante. Decepcionada, voltou ao estabelecimento. Loja. Não está dentro do conjunto de estabelecimentos? Sim, professora. Por isso que a gente diz que nesse contexto pode ser sinônimo. Na verdade, essa sinonímia tem outro nome, é hipônimo e hiperônimo, tá? Reclamou com o vendedor que, alegando ter entrado água no produto, e aí a gente tem de novo um hiperônimo para celular, né? Não o quis trocar. Aí aqui também esse o, ele não é hipônimo nem hiperônimo, mas ele é um referenciador para celular. Não quis trocar ele, objeto direto, esse pronome oblíquo, tá? Muito semelhante àquele exemplo de antes. Então, gente, reparem que para todos os núcleos nominais ali que nos servem de referente, eu usei em alguma medida ali algum hiperônimo. Poderia ter sido o contrário, poderia ter usado depois um hipônimo, tá? Isso de acordo com a necessidade e a adequação do texto. Isso aqui é super legal a gente estudar na hora de aprender a fazer redação. Poucos professores de redação nos ensinam isso, né? Eu sou uma pessoa que, aliás, eu tive excelentes professores de redação, mas nunca me ensinaram. Isso aqui eu fui aprender aí bem depois, quando eu já estava na faculdade, tá? Então, isso aqui a gente já viu, né? É mais ou menos a mesma ideia do que a gente acabou de ver lá para o outro exemplo de referenciador e referente, né? Então, observe que os termos destacados pelas mesmas cores servem de referente e referenciador, operando quase que em pares conjuntos de termos ligados semanticamente, posto que são equivalentes e sinônimos, né? Note que os mesmos termos em negrito, não numerados, são os referentes, enquanto os numerados são os referenciadores, que se ligam ao referente por correspondência de mesma cor substituindo, tá? Observe também que os referentes e referenciadores aqui são apresentados por hipônimos ou hiperônimos, servindo de referentes e referenciadores conforme a posição que aparecem no texto, tá? Óbvio, né? Os referenciadores, muito provavelmente, né? Dentro do normal aí, os referenciadores vão vir depois do referente, tá? É o que é comum de se encontrar. Agora a gente tem aqui uma referenciação por nominalização. Isso aqui é um fenômeno que até a gente pode considerar uma forma de derivação, tá? Eu não me lembro se é derivação imprópria ou regressiva. Acho que é derivação regressiva, quando muda a classe morfológica. Mas, enfim, agora eu não me lembro exatamente qual é a classificação ali. Diz respeito, então, ao processo de referenciação formado por um nome oriundo de um verbo a fim de evitar repetição. Observem, o irmão mais novo incomodava a Martinalha diariamente. O incômodo, porém, não era o choro em si, mas o nítido olhar de provocação que ele lançava pelas costas do pai. Pô, o irmão mais novo da Martinalha, otário, hein? Gente, olhem ali, eu acho que é derivação imprópria. Eu tenho aqui uma palavra que me serve de verbo, né? Em verdade, ela é classificada morfologicamente como um verbo, né? Gramaticalmente como um verbo. E depois eu transformo essa classe de palavra aqui em um substantivo, incômodo. Aqui era o irmão que incomodava e o incômodo do irmão, né? Eu transformo numa palavra só. A atitude de o irmão incomodar, eu reduzo, eu faço a referenciação trocando o verbo por o seu substantivo correspondente. Então, o ato de incomodar pode ser simbolizado pelo incômodo em si,
tá? Essa é uma forma de referenciação por nominalização. Notem, então, que o verbo incomodava foi transformado em um nome equivalente. O nome, porém, não faz referência ao verbo, mas a toda a estrutura que o verbo atua. O incômodo diário do irmão mais novo da Martinalha, tá? O ato de incomodar, tá bom? Não é difícil, mas é interessante até enquanto recurso de elaboração de textos, tá? Coesão extratextual ou deítica, gente. Isso aqui, coesão extratextual, eu gosto de chamar de coesão contextual, tá? Porque o contexto externo ao texto, né? Ele transcende simplesmente ali as linhas de um texto. Ele explora outras questões que ultrapassam os limites do texto, tá? Trata-se da coesão com os elementos externos ao texto, isto é, com as chamadas situações discursivas e contextuais. Aqui, a referenciação é fórica, posto que vinculada à enunciação e ao momento dessa enunciação, sendo articulada por pronomes pessoais de primeira, na posição de emissor, e de segunda pessoa do discurso, na posição de receptor, junto aos pronomes de tratamento para os receptores, tá? Então, olhem ali, gente. Emissor é quem fala, receptor é quem recebe a informação, tá? Quem lê, quem ouve, quem fala, quem escreve, tá? Quem que vai atuar nesse contexto, né? As nossas principais ferramentas vão ser os pronomes pessoais de primeira pessoa na posição de primeira pessoa para o emissor, tá? E de segunda pessoa com os pronomes de tratamento para os receptores, tá? No singular ou no plural, pouco importa. Então, disse aqui quem comunica, a quem comunica e o que comunica, sobre qual assunto se fala, tá? As palavras e expressões que tomam como referente os pronomes pessoais de primeira pessoa na posição de emissor e de segunda pessoa do discurso junto aos pronomes de tratamento para o receptor estabelecem, assim, a coesão deítica. Já vou mostrar para vocês o que é isso para ficar mais claro. Que a gente também chama de uma referenciação fórica em uma situação comunicativa. Olhem ali. A gente tem aqui nada mais do que um quadrante deítico, tá? O que é esse quadrante deítico? Expressões de primeira pessoa que tomam como referente o emissor, tá? Expressões de segunda pessoa que vão tomar como referente o receptor ou os receptores. Expressões temporais que tenham como referência o parâmetro básico o momento da enunciação, o momento de construção do texto ou o momento em que se dá a conversa. E expressões espaciais que tenham como referência o local da enunciação. Olhem ali o exemplo, tá? Tivemos um pequeno problema de videocassetada, tranquilo, tá? A Maíra tá vermelha. Maíra, tudo certo, Maíra? Ela tá rindo, tá quase rindo ali, afinada. Gente, vamos lá. Flor de Lis é intimada a usar tornozeleira eletrônica e precisa se apresentar até a noite de quinta-feira. Oficiais de justiça, isso aqui é a manchete, né, e o lead da questão, da matéria, da notícia. Oficiais de justiça entregaram a intimação na casa dela, em Niterói, na noite de terça-feira. Deputada é acusada de ser mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado. Tudo que eu deixei aqui em destaque para vocês são palavras, né, que sugestionam, né, que tornam possível uma coesão externa ao texto, tá? A nossa coesão que a gente está trabalhando agora, essa coesão que tem a ver com a questão contextual, tá? Então, olhem só, para eu entender que quinta-feira foi essa, que noite de terça-feira foi essa, e que ano passado é esse, eu tenho que entender em que momento está se dando, em que contexto está se dando esse discurso, esse texto, essa produção desse texto, essa enunciação. Tá? E quando que isso aconteceu? Dia 7 de outubro. Por quê? A minha referência temporal é 7 de outubro de 2020. Por quê? Porque foi o momento em que se publicou isso aqui. Isso aqui foi lançado. Então, eu só consigo retomar. 7 de outubro foi que dia? Foi segunda? Hoje é 8 de outubro. Não, então foi quarta. Foi ontem, tá? Então, eu só consigo entender que terça-feira, no caso, foi dia 6 de outubro de 2020,
Que quinta-feira foi anterior ainda na semana passada, não vou saber que dia, acho que foi dia 1º de outubro, na quinta-feira, tá? Foi dia 1º de outubro. Eu só vou conseguir afirmar isso se eu tiver essa data aqui. Eu também não vou saber que ano passado, 2019, que ela matou supostamente o marido em junho de 2019, se eu não tiver a data explicitada na matéria, né? Então, por isso, gente, que vocês têm que tomar cuidado com uma coisa. Eu sei que não é agora para o concurso de vocês, mas quando vocês forem escrever textos, muito cuidado com esses referenciadores extratextuais. Porque quando um avaliador for ler um texto de vocês, ele não vai ter o contexto da enunciação, ele só vai ter o texto. Então, se vocês falarem ontem, ele vai falar ontem quando, criatura? Vocês não vão poder colocar a data lá no texto de vocês. Vocês vão colocar na última noite de quinta-feira, né? Na noite anterior, na noite passada, né? Vocês não vão poder dizer ontem, não vão poder dizer amanhã. Na próxima quinta-feira, sim. Entenderam? Então, assim, tem essas sutilezas. Por isso, gente, que quando a gente fala aqui dos deíticos, né, da coesão deítica, essa referenciação fórica, extratextual, a gente tem sempre que estar amarrado a um contexto. Senão a gente não consegue interpretar porcaria nenhuma, tá? Então, isso aqui só para sinalizar para vocês, claro, né, por exemplo aqui, sei lá, oficiais de justiça entregaram a intimação, isso aqui também é interessante, na casa dela. Vamos supor que aqui a gente estivesse assim, ó, na casa ao lado da dela. Eu só vou saber qual que é a casa ao lado da dela se minimamente eu tiver algum conhecimento da localização espacial da casa da Flor de Lis, ou da casa da vizinha, enfim, tá? Então, são situações de retomada dos termos ou de situar o leitor no tempo e no espaço, tá? A partir de mecanismos que não necessariamente vão deixar o texto tão claro se a gente perder essa nossa ideia de referenciação temporal, espacial, tá? Que é o que eu tenho aqui. Além disso, tá? E aqui eu vou parar de falar coesão intratextual e extratextual, tá? Não vou mais falar de deítico nem de coesão intratextual, aqui é tudo misturado mesmo. Eu apresento para vocês algumas classes, né, de palavras e os termos denotativos ali que a gente chama de operadores argumentativos, tá? Que vão servir de termos que nos garantem uma coesão, principalmente uma coesão intratextual, mas não todos. A gente vai ver o atualmente, a gente vai saber que é o atualmente nos dias de hoje, então tem que ter a referência do momento extratextual e ela também vai ser contemplada aqui nos advérbios, tá? Então é tudo meio misturado, mas grande parte aqui seria intratextual, tá? Olhem só, as conjunções, por que elas nos servem de importantes ferramentas para a interpretação de texto? Porque elas vão direcionar a nossa interpretação para um ou para outro sentido. Então, mas, porém, né, uma ideia adversativa, pois, porque, explicativa, causal, portanto, também, né, alguma coisa de consecutiva, talvez, a fim de que, para que, de finalidade, uma vez que, devido a, né, também algo relacionado à causalidade, né? Embora, ainda que, né, é concessivo, né? Enfim, se, poderíamos colocar ali, condicional, né? Aí temos também os pronomes, como a gente já viu ali na coesão intratextual, né? Este, esta, isto, essa, esse, isso, né? As variações, aquele, aquela, aquilo, essa classe aqui toda de demonstrativos. Os pronomes relativos, que, o qual, a qual, né? A gente tem também os advérbios. Os advérbios, gente, eles são excelentes veículos, né? Articuladores de coesão extratextual, tá? Os deíticos, né? Certamente, principalmente, também são chamados de modalizadores, né? Pois modificam os adjetivos, verbos e advérbios. Atualmente, hoje em dia, tá? Vai equivaler a atualmente, tá? Não é advérbio, mas vai ter um valor adverbial, tá? E depois os termos denotativos em si, que são os operadores argumentativos. A gente usa muito eles na enunciação quando a gente fala, tá? Ou seja, isto é, ou melhor, aliás, ainda assim são marcadores discursivos também. Salvo, não somente, mas também, né, essa correlação,
tão quanto, tanto quanto, nem mesmo, tá? Isso tudo aqui são mecanismos que são danados, são muito bons para estabelecer a coesão textual e para dificultar a vida de vocês na hora de interpretar um texto, tá? Porque eu estou dando lá uma informação, de repente eu coloco embora tenha desejado tal coisa. Daniele casou embora desejasse ficar solteira. Estou colocando uma frasezinha, mas imagina um embora perdido lá no meio, ligando duas informações enormes. E aí? Então tem que tomar cuidado com essa abordagem textual dos mecanismos de coesão, tá? Então a sutileza no sentido, utilizando os termos denotativos, tá? Nem sempre os termos denotativos possuem classe morfológica específica ou não se encaixam nos critérios morfológicos e sintáticos que definem essas classes, tá? Às vezes eles possuem uma classificação própria em relação ao sentido que acrescentam ao enunciado. Eles podem estabelecer, né, os termos denotativos, aqui elas, mas enfim, é porque tá ali as palavras, né, as classes. Às vezes elas podem estabelecer, entre outras, as seguintes relações de sentido. Então, olhem ali, coloquei vários para vocês, tá? Inclusão, até, inclusive, mesmo, até mesmo, também. Exemplo, muitas pessoas ficaram decepcionadas com o espetáculo, inclusive quem estava no camarote. Pô, o espetáculo foi uma droga, né? Exclusão, apenas, senão, salvo, só, somente. Exemplo, dos alunos que fizeram a prova, apenas os que estudaram muito conseguiram a aprovação. Ou não encontrei outra saída a não ser, né, senão, correr mais depressa, tá? Designação, eis, exemplo, eis o edital do concurso, está aqui, ó, edital do concurso, tá? Realce, cá, lá, só, que, né? Exemplo, ele aqui não deve ser bobo de recusar a proposta do novo emprego, tá? É uma partícula de realce esse é que, tá? Gente, isso aqui tem um debate sobre a classe gramatical desse é que vocês não fazem ideia, tá? Mas não é o caso aqui, a gente só tá estudando enquanto operador argumentativo mesmo, tá? Retificação, aliás, ou melhor, ou antes, isto é, melhor dizendo, exemplo. Eu sabia, melhor dizendo, tinha quase certeza de que passaria no concurso, tá? Situação, afinal, agora, então, mas, exemplo, mas como é que é mesmo o nome dela? Como é que é? Acabei de usar o outro. Mas como é mesmo o nome dela? Né? Eu estou utilizando aqui como algo situacional, né? Dá para ver assim que eu estou em dúvida, mas eu não estou necessariamente utilizando uma ideia adversativa. O mas aqui está operacionalizando uma ideia situacional, né? Alternância, ou quer, seja, exemplo. Ou sensibilizamos a sociedade sobre os efeitos do trabalho infantil, ou o problema persistirá, tá? Depois, gente, visto isso, essa parte aqui é importante, tá? Acho que a gente fechou um assunto que não vai ser abordado da forma como foi apresentado, não. Mas eu precisava trazer para vocês e, eventualmente, vocês nem vão ser cobrados nesse conteúdo. Mas isso aqui é importante para vocês terem clareza nas palavrinhas que vão aparecer nos textos, nas questões de leitura e interpretação.